Eu acho que foi do Rodrigo Silva, falando que os discípulos eram tipo crianças, adolescentes, na faixa de 12, 13 anos. Na tradição judaica, um jovem começava a seguir um rabino entre as idades de 12 e 30, e geralmente quando ele tinha menos de 20. Isso faria a maioria dos apóstolos adolescentes quando Jesus os chamou para segui-lo. A maioridade do judeu ou do hebreu era a partir dos 12. E aí, os discípulos têm essa história de que eles eram analfabetos. Eu também vou engrossar aqui a pergunta. Tempos atrás eu vi um vídeo, eu acho que foi do Rodrigo Silva, falando que os discípulos eram tipo crianças, adolescentes, na faixa de 12, 13 anos, 14 anos, sei lá. Nós também cremos nisso. Eu tenho um artigo acadêmico sobre isso. Então, vamos lá. Começa com o Ian e depois faz a roda aqui. Assim, evidentemente, o que a gente pode inferir é que é possível que alguns fossem, mas não todos, né? Analfabetos? Não todos. Porque Melhor a câmera gente dele aí. tem o Evangelho de João. João escreveu. Então ele não era, evidentemente, analfabeto. Mas o João morreu no final do século I, né? Então o João é o que morreu por último. Mas ele ainda é um dos 12, né? Mas ele ainda é um dos 12. Tem também o mito que Jesus é analfabeto, mas a gente vê lá no relato de João ele escrevendo na areia. Então, você tem um zelote ali no grupo também. Ele lia no templo, né? Na sinagoga ele lia o texto de Isaías. Então, não necessariamente todos eram analfabetos. É possível que alguns, né? Sei lá, condição social mais baixa, né? Porque a gente tem um publicano ali no meio. Exatamente. Um publicano é um funcionário público do Estado. Ele não poderia simplesmente não ler. Exato. Né? Então... Legal. Até a questão da adolescência também, a idade dos discípulos, pode ser que também nem todos também fossem tão novos, porque Pedro teve que pagar o imposto do templo. E eram acima de 20 anos. Então, cremos que Pedro até tinha sogra, inclusive. Então, mesmo os que creem que os discípulos eram menores de idade, a gente tem gente que nem todos. Que alguns já eram um pouco mais velhos. Banzoni. Como tem isso que o Helsen falou, porque acima de 20 anos tinha que pagar imposto e Jesus só pagou por ele mesmo e por Pedro. Além disso, o único discípulo que a gente tem alguma evidência de ter sido casado, pelo menos na época dos evangelhos, é Pedro também, né? Que a gente não vê outras esposas dos outros discípulos. E também o próprio fato de que naquela época era muito comum os discípulos rabinos serem jovens mesmo, serem adolescentes. Por exemplo, o Hindman, ele vai escrever, na tradição judaica, um jovem começava a seguir um rabino entre as idades de 12 e 30. E geralmente, quando ele tinha menos de 20. Isso faria a maioria dos apóstolos adolescentes quando Jesus os chamou para segui-lo. Aí tem vários outros argumentos aqui, evidências, só que são evidências menores, né? Mas basicamente aqui tem outro aqui, não, o mesmo autor na verdade, ele fala: a escolaridade judaica normalmente terminava aos 12 anos, havendo tempo para que eles aprendessem esses serviços e ainda seguissem Jesus com uma idade jovem. Então isso era um costume da época, as pessoas já serem adolescentes quando seguiam os seus rabinos. E também tem o fato de que, como eu falei, né, a questão do casamento, a questão do imposto. Lembrando que naquela época eles casavam cedo, né? Não era que nem gente, que nem a gente que né, ainda não está casado. Não, naquela época eles se casavam bem novo, né? Então, então isso realmente é um argumento em favor do fato. Mas aí, vamos lá. Eu lembro de um texto, posso procurar ele aqui agora, não sei de memória, eu acho que é Coríntios, que o apóstolo Paulo fala assim, ó: e não temos nós o direito de nos fazer acompanhar cada um de uma esposa crente, como faz os demais apóstolos. Lembrando que Paulo se converteu 3 anos e pouco depois, né? Então, os caras eram casados. Mas a carta aos Coríntios é de que ano, mais ou menos? A carta aos Coríntios não é uma das últimas. Mas deixa eu precisar só a época. Mas deixa eu só, pra gente não ser anacrônico, não tinha adolescência naquele mundo, né? Ninguém era adolescente. E primeira coisa é que a maioridade do judeu ou do hebreu era a partir dos 12. Ele já estava preparado para casar e ir para a guerra, como é da maioria dos povos étnicos do mundo antigo, pelo menos antes do século XVIII. Por exemplo, até na Revolução Francesa, o infante era aquele que ia na frente da batalha com 12 a 14 anos. A infantaria, um monte de criança que era jogado. Então, quando a gente fala que um discípulo de 14 anos é um adulto naquela época, né? Hoje a adolescência vai até os 40, né? Não, mas é sério, saiu um artigo aí outro dia que eu vi. Eu ainda sou adolescente. A gente tem 30 e poucos anos e não casa, tá? Eu encontrei aqui, ó, eu fiz uma coisa que o
um certo debatedor aí, né, jamais Você admitiria. usou a internet. Eu usei a internet, o notebook, e descobri Então não que vale. a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta de 55, ou seja, já teve aí mais ou menos aí mais de 20 anos aí para os discípulos terem se ato, casado. né? Então dá esperança. E outra questão da alfabetização, não são culturas da escrita ainda que predominam aquele mundo do século I. Hoje tudo é escrita, tudo é alfabetização. Então as culturas são sempre oralizadas. Você tem determinadas classes que estudam. Então, no mundo de Israel ali, do século I, você tem ali as elites dos saduceus, as elites dos fariseus, as elites de algum outro grupo semelhante político ou religioso, que paga para determinadas pessoas da família ali escolhidos aprenderem a ler e escrever. Mas isso era muito raro para a população mundial inteira, alguém saber ler e escrever. Então, o analfabetismo, né, também tem que ser separado de não saber escrever, porque a pessoa ela poderia até dominar uma leitura, mas não dominar a escrita. E lembra que eu estou sempre falando, a pergunta que eu estou fazendo no século XXI não cabe para uma resposta do século I, há 2000 anos antes. Então o cara poderia ler, ele poderia verbalizar, oralizar o que ele está lendo, entender, mas não escrever. Os apóstolos poderiam, por exemplo, não terem escritos as suas cartas diretamente, mas terem falado para um escritor, né? Então os apóstolos podem ter ditado. Paulo escrevia da própria mão. Lucas, que já tinha uma educação formal e provavelmente vinha de família abastada, escrevia, né? E até se baseia em textos de Homero para construir ali algumas narrativas do livro de Atos. Agora, Lucas nem foi apóstolo, né? Mas assim, você pegar aqueles 12 daquela terra de Israel, alguns são pobres, alguns são de origem galileia, e achar que eles eram até alfabetizados é difícil. Agora, falar que Jesus era analfabeto e não sabia ler é besteira, né? Então, a gente precisa sempre separar essas coisas. Não havia escola pública. Isso aí foi a Reforma Protestante que criou. A passagem de Jesus lendo, acho que é aquela da sinagoga, né? Se não me engano. Quando ele chegou lá, ele leu o texto de Isaías. Ele abriu o texto e leu, chegou a ler, né? Jesus, se a gente considerar os orais dele, né? Isso eu estou falando para a alta exegese lá, até a exegese liberal, ele sabia ler e sabia recitar de memória os textos em hebraico. E vários então Jesus textos, não era analfabeto, ele sabia ler. Jesus, ele sempre citava muitos textos do Antigo Testamento e tal. Bom, vamos lá.